Não seja o dragão meu guia, retira de Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Podemos nos sentar. Glória a Deus. Queremos partilhar um pouquinho hoje da palavra no que diz respeito a crescer na vida espiritual e nos empreendimentos. Eu rezava um pouco ali em cima e Deus me dizia isso. Hoje eu tenho propriedade para falar em crescimento. A família cresce e Deus vai me dando propriedade para falar do crescimento. E glória a Deus. E isso para mim já me dá uma segurança, porque quando se fala de crescimento, e crescimento justamente da família, é algo que está sendo, eu creio, pelas mãos de Deus, abençoado, e sinal que estamos semeando bem e plantando bem. Eu queria dizer como é importante o crescimento. Como é importante o crescimento. Como gera expectativa o crescimento. Quando a gente fala em crescimento, vamos pegar os nossos pensamentos, a gente começa a visualizar alguma coisa que a gente está ali olhando, esperando, gera uma baita expectativa diante daquilo. A gente fica esperando realmente que tudo aquilo que a gente está vendo, visualizando, projetando, cresça. O nosso coração nos leva a essa expectativa. Afinal de contas, se algo foi feito para crescer, tem que crescer. É ou não é? Se algo foi criado para crescer, tem que crescer. E isso, na possibilidade de hoje, a gente já pode até partilhar isso na família. Se a família foi criada para crescer, ela tem que crescer. E Deus vai fazer os modos, os meios, o jeito para realmente a família crescer, é com Deus. Mas o que Ele nos deixou como direção é crescimento. Isso é muito importante. Eu vejo que quando a gente tem aquelas pessoas que têm certo dom, eu nunca me arrisquei, mas aquelas pessoas que já se arriscaram ao semear, ao plantar, né? Quem já se arriscou, levanta a mão aí. Ninguém? Oh meu Deus, ô vida urbana. Jesus amado, se eu fizesse essa pregação lá em cima do nosso país, um pouco mais distante aqui, as mãos todas levantariam. Mas as pessoas que já se arriscaram a ver uma plantação, seja lá de uma árvore, de uma plantinha que seja, alguém já plantou um legume, nem aquele saquinho, gente, você joga aquilo, pelo menos isso, né? Ou que seja aí uma verdura, enfim, quando a gente planta, o que acontece? Como que a gente reage quanto a isso? Eu que sou muito ansioso, acho que se eu jogasse o saquinho à noite, de dia eu já ia dar uma olhadinha, ver o que tinha gerado, o que já aconteceu. Já, pelo menos isso já vi, não é possível, aquele negocinho de colocar um coisinho de feijão, como chama lá, de feijão? Um feijãozinho, grãozinho de feijão no algodão. Alguém já viu isso? Pelo menos isso? E aí fica de que jeito? Os meus meninos eu já vi eles fazendo e ficava. Quando aconteceu aquela maravilha, foi deslumbrante. Vieram partilhar comigo a maravilha do crescimento. Eu ficava imaginando, poxa vida, como gera expectativa de você plantar algo, semear algo e ver depois crescer. Da mesma forma também é com o ser humano. A gente sabe disso, né? Por exemplo, hoje nós vamos ver as 12 semanas do nosso filho ou filha. E a gente vendo ali, já gera expectativa. Por quê? Primeira expectativa do pai e da mãe, saber o quê? Já gerou uma expectativa. Eu acho, porque mexeu um pouquinho mais, eu acho que vai ser outra menina. Estava mexendo demais. Então eu acho que vem mais uma sapeca por aí. E vai crescendo até quando nasce, quando a gente tem irmãos,
gera uma expectativa também, vai gerando, porque cada dia vai crescendo. Cada dia vai crescendo, a gente vai olhando, vai vendo, vai visualizando, contemplando todo o crescimento. Isso para nós, quando a gente vê um ser humano crescendo, é fantástico. Ainda mais quando a gente consegue acompanhar o crescimento, é muito maravilhoso. E eu quero partilhar essa questão do crescimento do ser humano aí, para a gente entender que o crescimento, ele precisa de alguma coisa acontecer para que também ele possa fluir. Se a gente pegar as plantinhas lá, o que a gente semeou, o que é necessário para a gente ver a nossa plantinha crescer? Regar com? Mesmo nessa crise, um pouquinho, não tem problema. Rega-se, de que forma? Hoje muito, vou ter que falar equilibrado, né? Devagarzinho, conta as gotinhas se for o caso. É preciso regar. É preciso. E o que mais? Se você só regar e colocar debaixo da sua cama, vai virar o negócio? Não vai. O que precisa? Precisa de um solzinho, um ventinho, bater alguma coisa para poder crescer. O nosso filho, o que precisa para o abençoadinho, para a abençoadinha crescer? O que precisa? Ah, vocês não sabem, né? Precisa do quê? De alimento. Não é isso? E qual é o primeiro alimento que a gente vai dar para essa criança? Alguns dão outra coisa, mas o certo seria leite materno. Nós fomos, acho que na gestação, acho que foi do nascimento da Ana Clara, do Renan, não me lembro. Nós fomos no posto de saúde e aí estava uma mãe, 15 dias a criança, e a bichinha já experimentava aquele iogurte maravilhoso. Eu não vou falar marca, mas você sabe qual que é. E a mãe dava, e a bichinha mandava. A Nani ficou apavorada, falou: poxa, 15 dias, tá assim, imagine com um ano, a menina está destruindo tudo. Tem o momento do alimento. É preciso ver a criança crescer com alimento. É assim que se cresce uma criança, é assim que se cresce um ser humano, com alimento. E nós vamos entender então que é o com leite materno. A gente vai passando, depois vem fase a fase, vem as papinhas, vem não sei o que, vem as dedeiras, vem isso, vem aquilo, e você vai dando. E tem o resultado? Tem o resultado. Às vezes para cima, para o lado, você vê de todo jeito. Tem criança que vai crescendo, tem outras que vão esticando e vai crescendo. Você vê a criança crescer. É o crescimento. É o crescimento. E a gente começa a entender então que nós precisamos crescer na vida espiritual. O remédio, a situação aqui, a gente sabe, a gente acabou de falar, o remédio para o crescimento das plantinhas, todo mundo sabe. A solução para o crescimento das crianças, todo mundo aqui também sabe, todo mundo comentou e falou. E na nossa vida espiritual, como que a gente vai crescer? Eu queria partilhar com vocês duas situações. As características básicas do crescimento espiritual são duas. Isso é importante nós sabermos. Deus, quem dá o crescimento espiritual, quem nos dá o crescimento é Deus. A nossa vida vai crescer espiritualmente pela misericórdia, pela bondade, principalmente pela graça de Deus. E uma outra situação que é, nós temos que buscar esse crescimento. Então, para que a nossa vida espiritual cresça, é importante essas duas situações. Entendermos e compreendermos que Deus nos dá o crescimento e que nós temos que buscar. É diferente das crianças, né? É diferente da plantinha. Ela pede pela carinha que faz. Como que a gente sabe que uma plantinha que está querendo água, pedindo água? Ela está murchinha. Quando ela fica meio amarelada, meio murchinha, meio caída, algumas a gente olha e a gente pode ver o choro. Uma criança, como a gente sabe que ela quer? Chorando. Quando ela abre o choro, primeiro você vai negociando. Será que é? Não é? Em último caso, aí você vai, não, realmente é fome. E manda a mamadeira, manda o leite. A gente sabe. Ela vem atrás através do seu choro, da plantinha, do seu murchar, da sua carinha amarela, vai pedindo.
E quem dá para essa pessoa somos nós. Quem dá para essa criança, quem dá para a plantinha. No nosso caso, nossa vida espiritual, quem nos dá é Deus. E nós temos que pedir. Fazendo cara feia com Deus vai funcionar? Você pode chorar. Você pode ficar amarelo, murcho. Deus vai te dar conforme você pedir o crescimento na sua vida espiritual. Eu queria dizer para vocês, eu creio que seja uma parte muito importante desse momento da partilha. Nosso crescimento, ele é na vida espiritual o nosso tema hoje. Só que a nossa vida espiritual, ela não cresce sem antes também nós alimentarmos o nosso espírito e nossa alma e o nosso corpo. Nós não podemos dividir, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, para que o nosso espírito, para que a nossa vida espiritual cresça, também é importante que nós possamos alimentar a nossa alma e o nosso corpo. E como nós alimentamos o nosso corpo? Isso também me vinha numa reflexão. Eu pensava, muitos aqui têm aquele momento de falar assim, não, eu vou me alimentar, vou alimentar o meu corpo. Aí come o que para alimentar o corpo? Vou colocar para os jovens e para as crianças, principalmente aquele que eu estou olhando lá atrás, né? Que é o meu filho. Já comeu? Já comi um pacote de bolacha. Já comeu? Já comi salgadinho, comi isso, comi aquilo. Já comi esses dias também, né? Já comeu? Já almoçou? Já comi um pastel. Beleza. Muitos vão enchendo, vão se alimentando. O corpo vai alimentado. Só que é uma pura enganação, é ou não é? A gente acha que está se alimentando, mas na verdade não estamos nos alimentando. Eu quero dar apenas aqui uma refletida junto a nós. Irmãos, tem muita gente que está se alimentando, mas de porcaria. Tem muita gente que está alimentando a sua vida espiritual de coisas que não são recomendáveis. Talvez você me pergunte, mas Márcio, o que, por exemplo? Eu não vou citar as tantas falsas denominações e doutrinas que por muitas vezes dizem alimentar o povo de Deus e deixa o povo de Deus enganado e deixa o povo de Deus ali pensando que estava se alimentando e não está. Cada um segue aí o seu raciocínio nesse momento. Quantas vezes a nossa vida espiritual foi enganada porque nos alimentamos de forma errada, nos alimentamos com coisas que não eram para nós. Muitas vezes nossa vida espiritual foi prejudicada pelo alimento que foi ingerido. Então vocês vão me responder: o que é um bom alimento para o ser humano? Para alimentar o seu corpo certinho, o que seria? Se para a criança é o leite, para nós que já somos adultos, o que seria? Na nossa cultura, o que seria? Um pratão do que? Pode falar sem vergonha. Arroz, feijão, bife. Um arroz, um feijão, um bifão, um zoião, uma saladinha verde toda colorida. Isso alimenta bem? Sim. Bom, alimenta bem. Isso para o nosso corpo cai muito bem. Mas não é deste alimento que eu queria falar com vocês. O que Deus coloca no meu coração e colocou nesses dias de reflexão é justamente que o nosso corpo precisa ser alimentado da mesma forma que o nosso espírito precisa ser alimentado e nossa alma também. O que alimenta o nosso espírito e a nossa alma? A oração. É a oração que é o alimento para que a nossa vida espiritual cresça. E eu vou dizer algumas reflexões que Deus colocava para mim. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você também se iludir quanto a isso.
Não adianta, eu estou aqui hoje em nome de Jesus para abrir os teus olhos e também de quem nos acompanha em casa. Vou ser bem sincero. Não adianta você rezar um Ave Maria, um Pai Nosso, não adianta você participar do grupo de oração, não adianta você ir à missa, se você não rezar conforme o seu espírito, a sua alma e o seu corpo está precisando. Tem cristão que acha que rezou o Pai Nosso, Ave Maria já é um santo dos santos, já está alimentado. Tem cristão porque acha que foi um domingo na missa, já realmente conseguiu o céu, já acha que o seu espírito, a sua vida espiritual já está crescendo. Nada disso, nada disso, porque junto com o nosso espírito, mesmo que você participe das missas todos os dias, mesmo que você frequente os maiores, os melhores grupos de oração, mesmo que você reze as 1.000, 5.000, 10.000 Ave Marias, se o teu corpo não acompanhar o teu crescimento em oração, de nada vai adiantar. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, o nosso espírito está sendo alimentado pela oração. Mas se o teu corpo também não deixar aquilo que bloqueia a oração, não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu disse para vocês que comer o arroz e feijão é muito bom. Comer a saladinha toda colorida é muito bom. Faz um bem. E está na moda. É isso aí. Comer tudo isso faz bem. Mas eu digo para vocês, se todo dia vocês comessem, e me desculpe a comparação que eu vou fazer, mas se todo dia vocês comessem, e após vocês tiverem ali comido, vocês colocassem tudo para fora, vocês iam ficar alimentados? Sim ou não? Encheu o bucho, glória a Deus. Passou 5 minutos, colocou tudo para fora. Como vai ficar? Vazio. O que acontece hoje com os cristãos, e infelizmente digo e partilho com muitos católicos, que vão, rezam, se alimentam, e depois isso tudo é colocado para fora. Perde-se o valor do alimento quando não restringem os apetites da carne, os apetites do seu corpo. A vida espiritual ela vai crescer, mas o seu corpo tem que colaborar, tem que estar junto. Como eu disse, não são coisas separadas, corpo, alma e espírito. O teu corpo vai ter que fazer a parte dele também. E qual é a parte do corpo? É ajudar na oração. De que forma? É a parte talvez mais dolorosa, mas é a parte que é necessária. Partilho com vocês um breve testemunho no meu caso, na minha vida. Quando eu comecei na caminhada, eu comecei com todo fogo, gostava e achei maravilhoso aquele encontro com Jesus. Só que eu tive um encontro com Jesus no domingo, mas no sábado eu ainda me dividia com o mundo. O sábado ainda era sábado. Olha, Senhor, a missa é no domingo. No domingo estamos juntos e misturados, mas no sábado, até que a convivência e os alimentos que eu estava ingerindo na oração foram me dando direção de que não dava mais, porque o meu corpo, na verdade, ele estava pedindo também um alimento espiritual. O meu corpo estava desejando também um alimento espiritual, e foi uma batalha muito grande, porque eu tive que me desfazer de algumas coisas, eu tive que desfazer de algumas amizades, eu tive que desfazer de alguns lugares que eu frequentava, que não era o fim do mundo, mas eram alguns lugares que a minha consciência, a minha santidade já não me permitia mais estar ali. Eu tive que me desfazer de algumas coisas.
Por isso que hoje eu acho um absurdo ouvir da boca de um cristão, de um católico, palavrões, frases amaldiçoando e tudo mais. Eu fico muito chateado, porque a mesma boca que busca santidade, busca louvor, faz esse louvor ao demônio de palavrões e tudo mais, de frases amaldiçoadas. E sem contar que muitas vezes a mesma boca que louva ao Senhor, que faz as orações aqui no grupo de oração, essa mesma boca é aquele caminho aberto, porta aberta, para ingerir tantas substâncias que não dá para se viver uma vida espiritual com Deus. É pela boca que se ingere álcool, é pela boca que se ingere fumo, é pela boca que se ingere drogas. Irmão, não dá mais. Não, Márcio, isso é muito radical. Uma vez eu fiz uma pregação no nosso encontro de oração na escola, e quando eu terminei a pregação, veio uma senhora e falou: mas você falou que não pode beber, é isso mesmo? Eu falei: olha, irmã, a consciência é sua. O primeiro gole pode ser de muitos. Para com isso. Eu repito hoje para vocês: não precisamos disso. Não precisamos disso para ter uma vida espiritual crescente, para que a nossa vida espiritual cresça, que a gente veja fluindo a nossa vida espiritual. Não precisamos. Os lugares é a mesma coisa. Quantas vezes estamos num lugar que não é para estarmos lá? Não é. Quantas coisas concordamos que não é para concordarmos? A nossa vida espiritual tem que agir junto com a nossa crescente, com o nosso corpo. Isso para nós é muito importante. Eu queria, nesse momento, ainda dizer que, por muitas vezes, nós fazemos essa pergunta: por que eu não consigo crescer na minha vida espiritual? Por que eu não consigo crescer na minha vida espiritual, já que eu faço tanta coisa? Olha, agora, esse ano de 2015, eu prometi isso para Deus. Eu estou indo todos os domingos à missa. Eu assumi um compromisso com Deus. Eu estou fazendo as minhas orações. Comecei a ler a palavra. O grupo de oração para mim agora é prioridade. Estou indo todos os sábados no grupo de oração. O porquê? O porquê que às vezes eu não vejo um crescimento espiritual na minha vida? Justamente pelos bloqueios que ainda você tem no teu coração, pelas coisas que precisam ser lançadas fora da sua vida. E isso é uma decisão na sua vida. É uma decisão. A Rose fazia oração aqui, eu estava no cantinho, eu fiquei imaginando. Já viram aquela plantinha que ela cresce toda torta, que aí é preciso colocar um Paulo no meio? Já viram? Se alguém souber o nome, me ajuda aí. Aí depois ela vai trançando. Já viram isso? Nem falar que na época de vocês não. Eu lembro que já vi. E aí colocado uma estaca ali, ela vai então seguindo, ela tem ali uma direção e vai indo. Porque senão o que ia acontecer? Ia ficar torta, ia cair. Com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida, é a mesma coisa. Alguns momentos da nossa vida é preciso colocar ali uma estaca, algo que nos dê direção, para que a gente possa não crescer de forma torta. A estaca hoje que Deus coloca no nosso coração para que nós sejamos direcionados, para que haja um crescimento para cima, para que a nossa vida espiritual cresça em direção ao céu, em direção a Deus. É justamente a palavra de Deus que nos dá esse alicerce. Comece a viver o que está na palavra de Deus, para ver se a sua vida não vai dar um boom. Porque aqui na palavra diz tudo isso que eu já falei. A palavra diz: olha, Deus quer te abençoar, quer que você cresça. Deus quer que você tenha sucesso na sua vida. Deus quer te abençoar profundamente. Mas é preciso que você também faça a sua parte. E o que é fazer a nossa parte? É buscar desesperadamente as bênçãos de Deus. Buscar esse crescimento em Deus.
E eu disse, vou repetir, se temos que buscar a Deus, tem algumas coisas que tem que ficar para trás. Tem muito peso nas nossas costas. Tem muita coisa que está travando o nosso crescimento. E aí você faz a pergunta, por que eu não cresço? Tira o peso das costas. Tira aquilo que está atrapalhando a sua vida espiritual. Talvez você não tenha nenhum vício na sua vida. Eu partilhava aqui de alguns. Talvez você não tenha nenhum vício na sua vida, glória a Deus. Mas tem algo que está amarrando a sua vida. Não deixe você crescer espiritualmente. E Deus também me colocava isso em reflexão. Quando é gerada uma criança, e eles são gêmeos. São 2, trigêmeos, quadrigêmeos. O espaço, é feito um espaço para cada um, mães? Sim ou não? Depende? Alguém falou depende. Depois a gente... É gerado ali, eles geram juntos ou não? Ou tem uma casinha para cada um? Tem, mas eu não sei. Ou tem uma casa só? Eles têm uma convivência? Eles se tocam? Então o que acontece? Eles estão vivendo juntos. Qual é o mundo deles? Ali no útero eles estão vendo. Ali é o mundo deles. Irmãos, qual é o seu mundo? E os gêmeos lá, eles se pegam? Não sei, mães, me digam. Se pegam? Se racham? Olha, chega pra lá que esse espaço aqui é meu. Se você der um passo para cá, eu te quebro. Se você passar essa linha aqui, olha, eles fazem isso, gente. Eles se respeitam. Sim, se abraçam e amam. Qual é o seu mundo que você está hoje? Por que eu estou partilhando com isso com vocês? Você pode, irmão, você pode rezar, como eu falei, nossa, como o Jorge. Você pode ser o cara da oração como o Jorge. Você pode, sabe, fazer milhares de coisas santas. Talvez, como eu disse, você está zerado, não tem nada erradinho, você não sai para o lugar errado, você não tem vício nenhum, está tudo perfeito, glória a Deus. Mas você não está conseguindo, irmão ou irmã, conviver no seu mundinho. Deus te deu um mundinho para você viver. Hoje, nesse momento, nós estamos aqui, nesse mundo que Deus nos deu, que é o grupo de oração, onde a convivência é até fácil, é fácil lidar com vocês. São os amores, fica fácil. Mas onde eu quero chegar? Qual é o seu mundo na semana? O seu trabalho? A sua casa? Talvez você tenha atingido um grande crescimento, mas agora parou, bloqueou, a tua vida não cresce mais espiritualmente, porque você não está sabendo lidar com as pessoas. Não estamos mais lidando como irmãos. E é nesse momento que a gente vê que estamos carregando um peso nas costas. Porque além de muita oração que rega a vida espiritual, que faz crescer a vida espiritual, é fundamental que na nossa vida tenhamos amor, tenhamos caridade. Se não tivermos amor, não adianta. Você pode ser um santo no grupo de oração, pode ser um santo na sua casa, mas de repente na escola você é um terror, no seu trabalho é um terror, no seu trabalho é só confusão, confusão, e você também gera confusão. Não dá, irmão, não dá, irmã. Por que a sua vida espiritual não cresceu? Por que você até hoje não consegue alavancar as suas orações em casa? Por que até hoje você não conseguiu dar aquela alavancada na sua oração em comunidade? Justamente porque tem algo ainda pegando na sua vida.
a falta de amor, a falta de caridade. Senão, não vai adiantar. E olha como Deus é grande, como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito. Já viram aquele ditado? A gente diz muito isso, né? Peço tanto paciência para Deus, né? Que Deus me dê paciência. Quem já pediu paciência para Deus? Levanta a mão. Já. Aí surge a oportunidade para você exercer a paciência, você exerce. É a mesma coisa. Deus está te dando, escancarando. Deus quer o seu crescimento espiritual. Ele está te dando uma oportunidade para você crescer na sua vida espiritual. Ele está deixando você trabalhar naquele lugar abençoado, porque lá você vai conhecer pessoas maravilhosas. Porque lá você vai conhecer uma pessoa que vai fazer com que a sua caridade aumente. Você vai amar ela, nem que seja no último dia de trabalho, mas vai. Porque Deus tem esse plano para a tua vida. Deus tem esse plano para a sua vida. As plantinhas, a gente ficava vendo, a gente fica olhando. Se a gente deixar a plantinha só no sol, o que acontece? A seca, não seca? Fica ali, ou judiação. E a gente fica então perguntando: o que é bom? O equilíbrio para tudo isso. Deus nos dá o equilíbrio para a nossa vida espiritual. A gente vai ser difícil? Vai ser muito difícil. Como é difícil? Deus me permitiu várias quedas. Várias quedas. Eu desejo no meu coração um crescimento na minha vida espiritual, porque sei que Deus quer que eu cresça. E Ele permitiu que por muitas vezes eu caísse. Por muitas vezes. O que se faz quando a plantinha está aí? A gente vê que tem uma flor de como chama as plantinhas ali? Raminhos? Não chama as folhas. Uma folha da plantinha está amarelinha. O que a gente faz? A gente reza para que ela volte a ficar verde? O que faz? Essa parte é até legal você fazer isso. Tira. E faz o quê? Guarda. Joga fora. A minha vida, irmãos, por muitas vezes amarelou. E Deus permitiu que amarelasse para que fosse tirado a parte que estava amarelando, que já não pertencia mais àquele corpo. Deus permitiu. E não foi poucas vezes, não foram muitas vezes que Deus permitiu tudo isso. Talvez você não entenda isso no começo da sua vida espiritual. Talvez você não consiga compreender isso. Mas Deus vai tirando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Deus vai tirando. E quando vê, está tudo verdinho, tudo bonito novamente. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes Deus vai permitir situações na sua vida que você vai chorar. Você vai chorar. Você não vai entender, mas vai ver no seu futuro próximo que a sua vida espiritual cresceu. Eu digo isso de uns anos para cá. Deus foi tirando muita coisinha amarela que tinha. Enquanto a minha irmã ministrava aqui a oração, isso Deus gravou no meu coração aqui hoje. Quantas situações que Deus permitiu para Ele entrar na minha vida. E quantas vezes eu chorei. E nas últimas vezes eu nem chorava mais, porque já não tinha lágrima. Mas sabia que ali estava acontecendo na minha vida um crescimento espiritual. Hoje eu louvo a Deus, porque eu vejo aos pouquinhos a minha vida crescer espiritualmente. Aos pouquinhos. Porque Deus priorizou em mim algo que eu
necessitava e que eu muito pedia para Deus, para que Deus me desse o dom de, quando eu comecei na caminhada, de que eu fosse um nada, apenas alguém que tinha uma intimidade com Deus, apenas isso, uma intimidade com Deus. E Deus está me dando essa graça, está me dando essa graça. Eu queria também finalizar dizendo que nós podemos ver os nossos empreendimentos crescer na vida espiritual e nos nossos empreendimentos. A palavra empreendimento, eu queria que todos nós hoje trabalhássemos com os nossos projetos. Deus quer que os nossos projetos cresçam. Eu fico feliz da vida em ver que aqui está um projeto que Deus semeou nos nossos corações e que está crescendo, e que já cresceu muito, e que vai crescer conforme a vontade de Deus muito mais. Qual é o seu projeto? Qual é o projeto que você traz no seu coração? Eu vim contando as horas pra chegar.